Olá, aqui sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, Deus não nos desampara. Estamos aqui no Evangelho de João 14, versículo 26, que diz: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Queridos, vamos perceber que Deus não nos desampara. E como é que nós entendemos essa quarta forma de entender que Deus não nos desampara? Porque aqui nós estamos olhando para a igreja e o Espírito Santo. Quando Jesus foi levado aos céus, foi arrebatado aos céus, Jesus sabia que a igreja não poderia ficar só, não poderia ficar desamparada, porque se a igreja fica desamparada, Satanás destruiria a todos nós. Então o que é que a palavra diz? Que o ajudador, a palavra que o ajudador é o Espírito Santo. Deus enviou o seu Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, para estar aqui no lugar de Jesus, para ocupar esse espaço, para poder suprir as necessidades espirituais da igreja. Irmãos, após a morte de Cristo, você vai perceber como o Espírito Santo ampara a igreja. E eu digo para vocês que o Espírito Santo, ele dentro desse texto que nós acabamos de ler do Evangelho de João 14, 26, ele ampara a igreja de 4 formas. Primeiro, o Espírito Santo ampara a igreja consolando nos momentos ou na hora da dor. Por quantas vezes na hora da dor, na hora do sofrimento, da tristeza da alma, em que a gente começa a orar e pedir a Deus, Senhor, nos ajuda, nos dá socorro, dos momentos de grandes perdas no qual nós temos na vida e enfrentamos isso, quem vem consolar o nosso coração para que a gente não entre em desespero é o Espírito Santo, é Ele que nos consola. Como é que a gente percebe que Deus não desamparou a igreja? Nos ensinando, o próprio texto nos diz, ensinando todas as coisas. É Ele que nos ensina acerca de Jesus, acerca da palavra, do Mestre Divino. É Ele que nos orienta e nos faz entender a palavra de Deus, as Escrituras. É Ele que nos revela as coisas ocultas e escondidas. E a terceira forma, o Espírito Santo, ele mostra-se presente na igreja. Você vai perceber que Deus não abandonou a igreja, porque Ele nos lembra das Escrituras e das palavras, das profecias. Pastor, está escrito isso na Bíblia? Sim. No Evangelho de João 16, versículo 8, diz: quando Ele vier, está se referindo ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele, irmãos, que convence a cada um de nós se somos pecadores ou não. É claro que todos somos pecadores, é Ele que nos convence que somos pessoas que carecem da graça de Jesus, da misericórdia do Senhor, do sangue do Cordeiro sobre nós, para que os nossos pecados sejam perdoados. É Ele que nos convence de que existe uma justiça e que existe um juízo. Então o que a palavra diz, aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. O que é isso? A lei da semeadura. Mas quem convence a gente da lei da semeadura é o Espírito Santo. Algumas vezes já vi pessoas que se disseram convertidas a Jesus e quando alguém perguntou para elas: você se arrepende de alguma coisa do passado que tenha feito antes de conhecer o Senhor? Você se arrepende de alguma coisa que você percebeu que você não deveria ter feito? Irmãos, por quantas vezes já ouvi alguém falar: não me arrependo de nada que eu fiz, eu faria tudo de novo. A pessoa fala aquilo como se ela nunca tivesse pecado, como se fosse um anjo, um querubim, um arcanjo, como se fosse uma criatura celestial, desceu do céu aqui totalmente limpa, pura, sem... Irmãos, todos nós pecamos, por menor que pareça ser o pecado, por mais simples que ele seja, nós precisamos entender que somos pecadores. Então, quando uma pessoa diz que ela faria tudo de novo e que ela não se arrepende, porque essa pessoa não permitir que o Espírito Santo a convencesse de que ela é pecadora. Porque quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, o Espírito Santo, ele nos convence de quem realmente nós somos, que nós somos pecadores, mas que nós vamos experimentar a justiça de Deus e o juízo divino. Então, queridos, que em nome de Jesus,
que você se arrependa, que você abra o teu coração, que você se entregue para Jesus e que você saiba que você, Igreja de Cristo, não está desamparada nem desamparado, porque o Espírito Santo está com você. Como Jesus disse lá no início do texto que nós lemos, né, em dando a introdução da mensagem, eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos, era exatamente através do Espírito Santo, lá em Mateus 28, 20, a parte B. Você não está sozinho, você não está desamparado. Deus te ama, Jesus ama você, Ele vai te abençoar profundamente. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender que nós não estamos sós, que o Senhor não desampara os teus. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã, meu irmão, se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até semana que vem, se Deus assim permitir.